Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 Diamond 2022. Esse modelo que teve uma atualização com uma nova frente, parte da grade, faróis, novas rodas exclusivas para essa versão Diamond. Também uma atualização de design na parte traseira do veículo, câmera 360 graus, Toyota Safety Sense que teve uma atualização incluindo pedestres e ciclistas, também sensor de ponto cego nos retrovisores, no interior sistema de áudio JBL com recarregamento de celular por indução sem fio e também ar-condicionado 2 zonas. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que são mais afilados, saindo aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, e aqui o diferencial são esses detalhes aqui com esses 4 formatos de L, com a luz de condução diurna em LED, com canhão de foco projetor com farol alto e baixo, esse detalhe aqui no interior Black Piano e toda essa máscara negra que fica realmente bem destacado, essa saliência aqui que é um diferencial dessa parte Diamond, e também esse filete que vem aqui a parte da grade, envolvendo toda a parte do farol com esse detalhe Black Piano. Essa parte com esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque mais abaixo, com esse detalhe com essa peça preto fosco, farol de neblina em LED, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade, que é uma novidade que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. O diferencial do modelo Diamond, ela é o mesmo design do modelo Legend, que lá fora então ainda tem essa parte com essa grade maior mais abaixo, superior, e a grade aqui no detalhe acima menor. Então esse é o modelo que vai diferenciar das outras versões da SW4. Aqui nós temos essa peça com esse detalhe Black Piano que envolve toda a frente do veículo, já se unindo aqui na parte da grade do veículo, com a parte com a indicação de seta que é progressiva em LED, e você desligando a seta ela vai ficar com a luz de condução diurna em LED ligada também. E aqui nós temos esse detalhe prata, mais acima esse detalhe também com a câmera 360 graus, com esse detalhe preto fosco aqui da grade inferior. Na grade superior nós já temos esse detalhe Black Piano também envolvendo a frente do veículo, com as aberturas de ar aqui em colmeia, com um detalhe preto fosco. A parte aqui com o logo translúcido da Toyota, com esse detalhe cromado, e também onde tem um radar do sistema Toyota Safety Sense que teve uma atualização identificando pedestres e ciclistas. Mais acima a gente tem uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Lá de cima sai um vinco vindo até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, injeção direta, e ela não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo. Eles fizeram uma atualização no conversor de torque, por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, ela vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi referente à parte aqui com intercooler. Eles fizeram uma atualização e agora tem um torque de 50.9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização nessa motorização foi referente à legislação do Proconv 7. Eles fizeram a instalação do sistema DPF, que faz a parte com a filtragem das partículas do diesel, que tem um botão lá no painel para você acionar. Esse sistema faz de maneira automática, e quando não se faz de maneira automática aparece uma mensagem no painel e você aciona. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios de série que vem nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão extenso. Nota na parte das imagens os detalhes da composição dos motores da Toyota, referente às fiações, as mangueiras, todos os detalhes dessa motorização que tem uma confiança no mercado. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas e exclusivas para essa versão Diamond. Ela tem toda essa parte diamantada aqui bem aparente, a pintura cinza metálica,
o logo aqui da Toyota e também uma porca anti-furto que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para realmente facilitar para que você suba no veículo. Para barro, tanto aqui no primeiro eixo como no segundo eixo, esse detalhe com essa peça preto fosco que faz toda a volta aqui na caixaria de roda, esses vincos bem sutis aqui na parte lateral e também uma linha de cintura mais baixa com esse contorno aqui na primeira porta até a segunda porta. Um vinco mais aparente que sai aqui debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira do veículo, a parte com o retrovisor aqui também, indicador de seta, rebatimento elétrico, sensor de ponto cego, câmera 360 graus que está posicionado mais abaixo, essa parte com a iluminação para quando você descer do veículo à noite para facilitar. Na coluna A, essa parte preto fosco e esse detalhe preto fosco mais abaixo do retrovisor. Aqui mais acima é na cor do veículo, que é um cinza granito metálico, as maçanetas que são cromadas, e o detalhe diferenciado aqui das versões Diamond é que ela não tem a parte do teto preto e nessa parte aqui da coluna A, é só na cor branca e prata. E aí nós temos as 4 opções de cores: cinza, preto, branco e prata. Essas são as opções de cores da Diamond. Uma outra parte aqui que tem esse filete cromado que faz toda a volta no veículo, tem a silhueta ali que já é uma marca registrada da Diamond, da SW4 na verdade. Esse detalhe aqui na coluna B preto fosco, rack de teto com esse detalhe cinza metálico. Na parte aqui traseira nós já temos também essa peça que faz todo o contorno na caixaria de roda, com esses vincos também bem marcantes na parte lateral do veículo. Na terceira coluna, esse detalhe black piano com aerofólio integrado, bem avantajado, com antena ali de teto também, como eu estou mostrando para vocês. Quero abrir a parte traseira aqui da Diamond. Ela teve um facelift na parte de design da parte traseira do veículo, com esse vinco, com esse formato de C, com essa peça em detalhe preto fosco. Mais abaixo já essa peça se unindo com a parte do para-choque, com um detalhe black piano e esses vincos com essas ranhuras também. E o detalhe aqui com sensor de estacionamento traseiro, com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. As lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é em LED, e ela tem toda essa parte que tem fazendo essa volta, todo com o detalhe black piano, e a parte aqui com os ressaltos na lanterna que fica bem destacado. A inscrição Diamond cromada e também Toyota SW4, esse vinco com esse formato trapezoidal e o detalhe com essa peça também black piano atravessando toda a tampa traseira, que é um diferencial. E aqui o logo cromado da Toyota, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, e aqui você tem opções de abertura do porta-malas. Ou você aperta o botão que está aqui ao centro, ou passa o pé aqui por baixo que tem um sensor, e aí ele vai ativar e vai fazer a abertura automática desde que você tenha a chave presencial no bolso. Então isso vai facilitar bastante. Nesse porta-malas que nós temos a capacidade de 500 litros, caso você deixe os dois bancos como está dessa forma aqui, que ela tem a opção de 7 lugares. Se você usar os 7 lugares e descer o banco como está esse daqui, nesse espaço você vai ter em torno de 180 litros. E aqui nós temos o detalhe com esses ganchos, o kit de ferramentas que você pode estar abrindo aqui para fazer a troca, uma tomada 12 volts, os ganchos aqui do outro lado também, o detalhe com a parte da terceira fileira que tem o ar-condicionado aqui no teto, as alças, também a iluminação halógena para quem está aqui atrás, e o detalhe aqui com cinto de 3 pontas, também encosto de cabeça, a opção aqui que você tem o detalhe ali para estar utilizando porta-copos dos dois lados. Então realmente quem vem aqui atrás vai vir com bastante conforto nessa versão Diamond de 7 lugares. Ela tem um sistema de áudio JBL, por isso que ela conta com esse detalhe aqui preto fosco e o subwoofer que já está incluído aqui no modelo. A alça para fazer o fechamento e também para você fazer esse botão aqui para fazer o fechamento automático. Ela tem também 3 posições de altura, e quando você encosta na tampa traseira ela já vai fazer a parada automática com anti-esmagamento. Isso é um item de segurança importante. A câmera traseira, que depois eu vou mostrar para vocês a parte do sistema 360 graus. Aqui nós temos a lâmpada com o detalhe com a luz de neblina traseira para facilitar. No teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 7 airbags no total, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros.
Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Diamond. Ela tem um entre-eixo de 2,74 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Agora eu vou subir aqui para mostrar para vocês a questão do espaço aqui da SW4. Olha, praticamente sobra 4 dedos. Isso realmente é bem interessante. Quero mostrar o painel para mostrar para vocês aqui o detalhe dessa versão Diamond, que como vocês podem ver tem todo o interior bege e também creme, então ela tem a diferenciação das cores aqui, ó, essa parte bege e aqui o detalhe que é um creme mais claro. A parte do teto, ele é na cor preta nessa versão Diamond, as alças de teto. Para quem vem aqui atrás, ar-condicionado, e nós temos a opção aqui do modo automático, você pode aumentar o fluxo desse ar-condicionado ou desligar. A iluminação aqui é em LED e as saídas dos dutos de ar aqui, tanto na segunda fileira como na terceira fileira. Mais abaixo, a novidade que nós temos aqui nessa versão Diamond, que são duas tomadas de 2.1 ampere para você fazer o recarregamento com porta USB. E aqui nós temos o detalhe também prata e esse nicho para estar utilizando. Esses ganchos com capacidade de 4 kg, você pode colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique nada solto no interior do veículo, e portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Eu quero mostrar o detalhe aqui para vocês do banco, o revestimento em couro, com essa parte que, como vocês podem ver, mais clara, e aqui já é um bege com uma perfuração que tem esse detalhe para vocês aqui. Eu vou descer para mostrar a questão do espaço aqui da fileira traseira. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, o detalhe aqui também com o descansa-braço, com esse botão que você aperta, e tem a opção para 2 porta-copos, para você quando estiver viajando aí com 4 pessoas ou 6 pessoas, tem a utilização para você estar fazendo. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. Essa parte com essa alavanca que você pode escamotear o banco tanto do lado esquerdo como do lado direito, para que a terceira fileira possa ser ocupada ali atrás. E um detalhe interessante, ele tem aqui um detalhe que você puxa esse trilho e você consegue colocar o banco mais para frente, assim como eu coloquei esse. Você pode se adequar ao espaço aqui para estar utilizando com 7 pessoas, é bem interessante. E essa alça também, você pode estar ajustando o banco para descer mais ou não, como esse aqui que eu deixei com a opção do ângulo normal, e aqui está mais inclinado para trazer mais conforto para quem está utilizando. Realmente é bem interessante. Na parte da porta, todo esse revestimento em couro, e essa parte aqui também em couro, com essa parte bege, e aqui já é mais claro com essa linha aparente. E aqui na porta está todo esse detalhe com o preto fosco do plástico revestido, e que é rígido, a inscrição SW4, essa moldura que faz toda essa volta aqui com detalhe cinza metálico e os puxadores cromados. Essa peça com esse acabamento black piano, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ela sobe com um toque só, e o detalhe com um nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, tem a inscrição SW4 nessa parte cinza, e também toda essa chave que é com detalhe branca, ela diferencia por ser essa versão Diamond. E aqui também essa parte cromada com o logo aqui da Toyota, esse botão que você aciona para poder estar encontrando o veículo no estacionamento de uma maneira mais fácil, ele vai soar um alerta, a abertura da tampa traseira e alarme perimétrico e também volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4 Diamond. Aqui na parte da fileira dos bancos do motoristas, ajuste elétrico, tanto aqui do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui, no caso, o ângulo das pernas para deixar de acordo com o seu conforto, regular também aqui o detalhe das costas para deixar mais ao seu agrado. Agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 Diamond 2022, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês, começando aqui pela tela. Ela tem a abertura Diamond ali naquele monitor de 4.2 polegadas, a sua multimídia que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. É uma multimídia que tem TV digital, GPS integrado e o sistema JBL, incluindo 11 alto-falantes mais 2 tweeters. Então realmente é um sistema de som muito interessante. A parte aqui com o menu, que tem as opções de destino, áudio, telefone, as informações do veículo de consumo, o histórico. Também você consegue fazer espelhamento sem fio para utilizar com o Toyota Smart Device e fazer a conectividade do Android Auto e Apple CarPlay, mas é via USB, não é sem fio. Aqui no console central, todo esse acabamento black piano e também preto fosco. Aqui o detalhe com essa parte cinza e também todo o revestimento em couro
com a opção das duas cores, ó, bege e também um creme bem mais clarinho com a linha aparente. Botão Start Stop para você fazer a ignição do veículo. A novidade aqui é referente ao ar-condicionado, que são duas zonas. No modelo anterior era uma zona só, então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura do lado do passageiro. Aqui a utilização do fluxo do ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo, aquecedor do vidro traseiro, a reutilização do ar-condicionado tanto no interior do veículo ou a ventilação vidro lá de fora, e aqui para estar acionando o duto do segunda e terceira fileira para fazer a utilização. A parte aqui com o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, o botão do DAC aqui, que no caso é o assistente de frenagem automática. Quando você estiver em off-road ou numa parte com mais cascalho, você utiliza esse botão para estar fazendo a frenagem automática. Ela vai identificar a roda que tem mais aderência ao solo e vai fazer a frenagem automática. Você não precisa nem pisar no pedal para que faça isso. O detalhe aqui com a ventilação dos bancos dianteiro do lado do motorista e do lado do passageiro, então você tem três opções aqui para colocar desses lados. A tomada USB para você fazer, no caso, a conectividade com o seu smartphone aqui com a multimídia. Você pode estar utilizando o pendrive também para ouvir música, algo do tipo. Uma tomada 12 volts. E a novidade aqui é essa plataforma que você faz recarregamento de celular por indução sem fio, desde que o seu smartphone seja compatível para você fazer a utilização. E o detalhe aqui que nós temos toda essa parte com o black piano e com essas ranhuras em cinza aqui, que realmente fica bem marcante, com toda essa parte cinza aqui no detalhe do câmbio automático. Você apertando aqui, você tem a opção para 2 porta-copos. Esse câmbio automático que é sequencial de 6 velocidades, tem a opção da câmera de ré que eu vou colocar para vocês e já mostrar aqui o sistema 360 graus. Você aperta aqui, tem a câmera traseira e tem aqui as câmeras do lado direito e esquerdo, a frontal e a traseira. Se você virar o volante, ele aparece o ângulo de inclinação para facilitar, para que você acompanhe para fazer esse estacionamento com mais segurança. E o outro detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui é referente ao sistema 360 graus também, que é incluído no veículo com a tecla VIN, que você vem aqui no painel, desde que você esteja com a opção do câmbio em P ou neutro, e você vai apertar essa tecla, e apertando essa tecla você vai ter aqui a opção, ó, da parte frontal do veículo, que está aparecendo o ícone aqui para você ter a opção. E se você apertar mais uma vez a tecla VIN, vai aparecer aqui do lado esquerdo e lado direito. Apertando mais uma vez, ela vai estar voltando para a forma normal aqui da multimídia. Então um sistema bem interessante. E eu vou colocar aqui para mostrar para vocês outro detalhe, que é o sistema da parte dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que tem um sensor de proximidade. Então ela aparece aqui, a parte aqui onde está mostrando o detalhe, e a inclinação da roda aqui também, ó. Então quando você vira, ela vai aparecer a inclinação, isso ajuda bastante. Então realmente essa versão da SW4 Diamond 2022 veio mais atualizada, com versão com mais segurança. Isso realmente facilitou bastante. A parte com 3 modos de condução: modo eco para trazer economia, modo normal e modo esporte. O modo esporte ele vai trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca simultânea do sistema de câmbio automático mais rápida, para que você fique com o motor mais cheio para fazer uma retomada de curva, uma saída de trânsito mais rápida. A parte com o detalhe aqui, com essa costura aparente, com toda essa parte aqui que realmente fica bem marcante no freio de estacionamento, que é manual. O botão do sistema de tração e estabilidade do veículo, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS, e esse botão que você pode estar desligando o diferencial traseiro em off-road ou da forma que você precisar. O detalhe do descansa-braço também revestido em couro, com essa linha aparente. Quero abrir aqui para mostrar todo esse espaço que você tem para utilizar aqui nesse descansa-braço da forma que você necessitar. Aqui o revestimento do banco tem esse detalhe bege, isso está por todo o carro, e a parte aqui mais escura, né, com um detalhe creme e bege com as linhas aparentes, essas perfurações. Esse detalhe é para trazer mais conforto para você que está utilizando, e detalhe também com toda essa perfuração até na parte de cima. A parte aqui com o detalhe do ajuste de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol. Você tem a opção com espelho, quando você abre aqui ele já acende a lâmpada ali no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. As alças para você subir no veículo, tanto do lado do motorista como do passageiro também. Retrovisor, que ele é fotocromático, vai inibir aquele reflexo de um farol alto vindo atrás de você à noite. É um item de segurança importante. Também
porta-óculos, a iluminação em LED que você tem aqui na frente também, e esse botão para estar desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você vai deixar algo que se mova, você acionando esse alarme ele não vai disparar. O detalhe aqui do porta-luvas revestido com esse couro bem macio ao toque preto, com esse botão SW4 com a inscrição que você aperta e já é um porta-luvas menor, porém ele é climatizado. Você puxando aquele botãozinho ali, você com o ar-condicionado ligado, você consegue manter uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Mais abaixo nós temos um outro porta-luvas que é maior, ele desce bem devagar, com um bom espaço para você estar utilizando, e também o detalhe aqui com o porta-copos do lado do passageiro, esse acabamento cinza do duto do ar-condicionado traseiro e o sistema JBL ali de áudio com o Twitter e também o alto-falante que está ali. Todo o acabamento do painel aqui, esse detalhe com esse preto com plástico rígido e esse outro detalhe black piano que faz o contorno. Aqui o relógio digital, esse vai facilitar para quem vai utilizar o carro aí no campo, para não precisar dar partida no carro, de alguma forma vai facilitar. E esse detalhe com todo esse revestimento em couro, com essa linha aparente bem macia ao toque. Na porta do motorista, nós já temos os detalhes aqui, com os 4 vidros elétricos com a função auto down, ela sobe com um toque só. Então você tem o detalhe aqui também dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar esse botão que ele vai fazer o rebatimento automático aqui também, e a regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui a opção aqui com porta-copos para o lado do motorista, a alça também, e o detalhe com o sistema JBL, que você tem a inscrição aqui e também o alto-falante da JBL. E aqui mais abaixo, as novidades aqui na parte do painel. O sensor aqui do estacionamento dianteiro e traseiro, que ele está ligado, vai ficar a luz verde ali para indicar. O idle up, em dias mais frios, ele vai regular a marcha lenta para você dar partida mais fácil no veículo. Aqui você consegue fazer o travamento da porta traseira para ninguém utilizar. E mais abaixo você faz a abertura da tampa traseira. A tecla VIN, que é do sistema 360 graus que eu mostrei para vocês. E aqui é o DPF, que é o sistema de partículas do diesel que ele faz automático. Quando ele não fizer automático, vai aparecer uma mensagem para você ali na tela, você aciona o botão e deixa passar todo o processo com o veículo ligado. Não desligue o veículo de maneira nenhuma, então você tem como fazer essa opção também. E aqui o detalhe aqui da abertura do cofre do motor e a abertura também do tanque de combustível que você tem acesso. A sua direção, ela continua sendo hidráulica, com ajustes de altura, ajustes de profundidade, e o detalhe aqui com toda essa costura bem aparente, revestida em couro, desse volante multifuncional com esse detalhe prata, e também o logo aqui ao centro da Toyota. Comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você tem os comandos do computador de bordo do carro, que são 16 funções. Mais abaixo aqui você tem o sistema Toyota Safety Sense. Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa da direita a 100 km por hora e o veículo à sua frente esteja a 80. A SW4 vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Caso você não tenha atenção que o trânsito está parando, ela vai se igualar automaticamente até fazer a frenagem caso você precise. Então no caso também aqui tem esse outro botão que é do sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado esquerdo ou direito para sair da faixa de rodagem, você está distraído mexendo no som do carro ou conversando com alguém dentro do veículo, ela vai acionar um alerta visual e sonoro que você está saindo da faixa. Ela vai fazer também as correções de maneira automática. E já esse outro botão é o sistema pré-colisão. Esse é o mais interessante, que teve uma atualização. Agora ele está identificando ciclistas, também pedestres e os veículos. Numa situação de risco, caso você não consiga enxergar a situação à sua frente de um carro, um pedestre, um ciclista, ela vai acionar um alerta sonoro e também visual na parte do painel, fazendo a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão ou danos maiores para você que está conduzindo o veículo. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Aqui na parte do volante nós temos o pedal shift, que são as mudanças de marcha como uma segunda opção manual, e na parte do painel nós já temos esse detalhe todo branco, com a iluminação também branca, conta-giros que é analógico, o medidor do arrefecimento do motor, o medidor do tanque de combustível que é de 80 litros, o medidor aqui no caso o velocímetro, e aqui nós temos essas duas luzes aqui em LED com a tela de 4.2 em TFT. E o detalhe aqui, nós temos o indicador do câmbio que está marcando ali parking, temperatura exterior, as configurações, o odômetro total, o odômetro parcial, e você colocando aqui para baixo
você tem as configurações, e aqui nós temos o detalhe também das configurações referente à definição 100 km por litro ou por litro, você consegue fazer essa opção também. Se você colocar para baixo a autonomia, ela está marcando ali 67 km que eu consigo rodar com esse diesel que está ali no tanque, média instantânea também. Um indicador de economia que nós temos ali, tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado, para você ter uma noção referente à sua viagem que você está fazendo o veículo, e os comparativos de consumo também. Você tem ali a inclinação da roda, como eu mostrei para vocês anteriormente, que vai facilitar, e também o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, aí nós temos uma bússola para ajudar de uma forma de navegação. Para o lado direito, mais uma vez, uma aba com música que você está ouvindo na rádio, ou a TV digital, ou a música que você está ouvindo no aplicativo. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, os sistemas de segurança, se está ligado ou desligado, e colocando para o lado direito essa pasta informativa. Tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui nessa pasta. É combustível que está acabando, farol que está ligado, cinto de segurança que não foi afivelado. Então tem esses detalhes que vai aparecer tudo nessa pasta informativa. Mais abaixo aqui nós temos as configurações, se você colocar para o lado direito, aliás. E se você apertando o botão ao centro, você consegue abrir essa parte de informativos de configurações, e nós temos aqui o BSM, que você ativando aqui, ó, já vai ficar ali laranja, mostrando que o sistema de ponto cego está em funcionamento. Então realmente são esses detalhes que eu mostrei para vocês daqui da SW4, que ficou mais segura, ao meu ver, com bastante opção de série no veículo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição do vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois.